É terça-feira, que bom ter a sua companhia, começando ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco, nesse dia 20 de setembro. Todo o Brasil nos acompanhando, mas hoje é dia do gaúcho, então você que nos acompanha aí do Rio Grande do Sul ou de outras partes do Brasil, mas que leva esse título no coração de gaúcho, ó, parabéns pelo seu dia, viu? E a todo o Brasil que nos acompanha, que me faz companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira, programas inéditos para você aqui na TV Evangelizar. Hoje, já que é dia do gaúcho, nós vamos entender quais são os benefícios do chimarrão. Sabe o que é chimarrão, né? Você vai ver ali um close agora, porque eu vou receber aqui nesse primeiro bloco já, ela que é nutricionista, a doutora Priscila Mendes, que vai falar todos os benefícios para a gente, tá? Entrando já neste clima. Mas essa semana também a gente comemora a Semana do Trânsito. Então, um momento bom para a gente rever as nossas atitudes de trânsito, principalmente para evitar acidentes, né? Que é o objetivo principal. Mas nós também vamos trazer aqui no programa, além de muito mais que você vai ver, as punks, plantas alimentícias não convencionais. Você vai descobrir aí também muitas propriedades e tem muito mais. Tem programação da 7ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Você vai ficar por dentro de tudo aqui. Então fique comigo. Está começando o programa A Vida em Foco. Olha só, eu não sou gaúcha, mas eu tenho essa cultura do chimarrão, porque herdei da minha mãe. Minha mãe é de Santa Catarina, talvez você me acompanhando aí de Joinville, que a gente tem TV recente aí, a gente tem essa cultura, Santa Catarina, mas porque veio lá do meu avô, que era gaúcho. Então agora eu vou receber aqui a Priscila Mendes, que é nutricionista clínica, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Tudo bem? Tudo A bem. gente hoje preparou uma mesa aqui especial por causa do Dia do Gaúcho. Então aqui, ó, os gaúchos de plantão que eu sei que cuidam de detalhes. Gente, essa bandeira tá aqui, ela não está como toalha de mesa, viu? Ela está aqui porque no nosso cenário ela ficaria muito bonita aqui. Então a gente trouxe para, de fato, né, fazer uma homenagem. E a gente trouxe vários modelos aqui, ó, de chimarrão, né? E a gente vai falar um pouquinho também da tradição, mas dos benefícios basicamente. Priscila, eu quero começar especificamente, em primeiro lugar, com a erva mate, né? Se ela por si só ela tem algum benefício ou se é mais pela ingestão da água que a gente tem esse benefício, né? Então, lembrando que a erva mate, ela tem vários benefícios. Tá. Então, a gente, claro que não pode substituir pela água, né? Nenhuma bebida é recomendada, né? Que se bebida. substitua. Tá. Então, assim, a erva mate, ela é estimulante. Tá. Ela tem cafeína, né? Lógico Não que... na quantidade do café. Sim. Mas menor, ela estimula. mas tá. tem. Então, ela não é indicada consumir à noite. Tá. E ela é antioxidante, então ela nos ajuda a proteger as nossas células. Interessante. É tudo que é antioxidante no mundo dos alimentos é bom para nossa saúde, né? Exatamente. Tá. E assim, protegendo nossas células, a gente consegue proteger contra várias doenças, né? Inclusive contra o câncer. Que interessante. Bom, então a gente já tem aí vários benefícios, além da hidratação. Apesar dela não substituir a água, ela hidrata também ou não? Pelo fato de tomar bastante água? Sim, ela hidrata bastante e tem uma curiosidade nela muito boa que é sobre ela ajudar no emagrecimento. É mesmo? Opa, Sim. Isso daí conta então devagar, porque isso daí o pessoal vai se interessar, hein? Como assim? Tem duas coisas. Dependendo de algumas pessoas, né? Lógico que não é para todos. Ela funciona como um laxativo. Ah, entendi. Então ela vai trabalhar nessas propriedades aí no intestino mesmo. No intestino. Tá. E ela também é diurética. Ou seja... Mas diurética não tem como não ser, tem? Tem pessoas que não sentiriam esse benefício? É que tem pessoas que são mais sensíveis e outras não. Eu começo a tomar, já começo no banheiro. Eu sou dessas aí, então. Eu também. É? E a questão da temperatura da água? Então, Pode só ser um digestivo isso, também ou não? Isso que tem que tomar cuidado. A água quente em si, ela é positiva. Ela é positiva, Tá. mas ela fervendo não. Tá.
E geralmente tomam-se fervendo, então machuca, né, toda a região aqui da deglutição, então não é uma coisa legal. Mas água quente, tranquilo. É boa para digestão, inclusive, né? Sim. Existe uma temperatura adequada que você recomenda? Olha, eu acredito assim, ferveu a água, desliga, espera. Porque ferveu, ela tá em 100 graus, ela tá bem quente, né? Então espera mais ou menos uns 5 a 10 minutos, daí já dá para colocar na garrafa térmica e servir. Pra mim ainda é quente essa temperatura, sabia? Eu tomo, os gaúchos, gente, por favor, me perdoe se eu estiver falando besteira. Eu sei porque a minha mãe, que é de Santa Catarina, mas ela tinha a tradição gaúcha, ela tomava quente assim, 80 graus no mínimo. Né? Não machucava a boca? Machucava, tanto que ela chegou a me contar uma época, ela falava assim, eu sinto o meu céu da boca, às vezes saía alguns pedacinhos de pele. Falei assim, mas então a gente tem que mudar esse negócio, né? Só que é meio que da tradição. Eu daí por conta própria, por isso não me julguem, tá? Os gaúchos. Mas eu tomo a 70 graus, 75 no máximo é o meu, eu já vi que é a minha tolerância, mas eu não sei se isso é pessoal, né? Mas eu já vi que daí ela não é uma água fria morna, não, ela é quente, só que ela não me machuca. Enfim, esse foi o meu número, né? Por isso é tudo individual, né? Sim. Tanto que agora tá tendo uns estudos, não tá ainda comprovado, mas que o chimarrão ele ajuda, né, a erva mate nos níveis de colesterol. Ah, que legal! Então, aumentando o colesterol bom e controlando os demais colesteróis. Que legal. E assim, também tem algumas misturas, né, de erva. Aqui, por exemplo, a gente tem o anis, que tá aqui mais de enfeite, ela não tá misturada na água. Mas aqui também tem algumas ervas? Não, o que é isso daqui? Aqui isso é o temperinho que trouxeram aqui, né? É uma misturinha aqui tem gente que põe erva doce, tem gente que... Tem gente que tem põe cara de erva açúcar. doce, ó. Não, açúcar não, gente. Não Tem, fala de mas açúcar. tem. Pra botar açúcar... Eu, quando eu era criança, tomava com leite. Ah, também. Tinha essa tradição aí na minha família. Mas, ó, que isso aqui parece ser erva doce, isso aqui parece ser camomila, isso aqui parece ser capim-limão. E isso daqui Anísio. eu posso misturar, por exemplo, na água ou eu só coloco em cima? Dá pra você colocar em cima e quando você coloca a água, geralmente ali ele já vai se misturar, né? Aqui no cantinho. Pois é, aqui Aí já nesse vai dar caso um não, gostinho. porque ó, aqui, ó, do jeito que ela nesse tá, caso não. ela só tá de enfeite mesmo, né? Isso. Mas se eu misturo, né, alguém que quer saborizar de alguma forma... Bom, enfim, agora a gente já tá inventando de novo. Quem é gaúcho tradicional não vai querer fazer isso. Não, mas tem ervas que tem um composto que tem de fala coco Tá, mas aí já é a erva misturada? misturada. Mas é in natura, sem adição de açúcar. Ah, tá, ela é natural, só que ela tem uma erva diferente no meio. Isso, tem um composto Essa eu não conheço. de coco, de laranja, de limão. Então ele dá um leve gostinho e não tem açúcar ou qualquer outro. Não, o açúcar eu sou contra, gente, porque você já tá tomando um negócio que já é... Eu vou botar água aqui pra mim, tá, gente? Ó, a Nicole queria tirar essa garrafa daqui. Gente, a tradição é isso, entendeu? Ó, presta atenção. Se estiver quente, minha filha, você vai ver depois comigo, hein? Ó, puseram até um negocinho das Santas Chagas aqui, gente, em homenagem. Ó, que bonito. Top. Essa aqui tá com gosto de alguma coisa. É o anis. Menta, eu acho que é. Ah, menta. Tem de menta também. Criança pode tomar isso? Tem alguma contraindicação ou não? Não, não tem nenhuma contraindicação, a não É ser mesmo? que não seja à noite, né? Por causa que ele é um estimulante. Tá. Evita a fadiga, então tem muitas pessoas que trocam, né? O café pelo chimarrão. Porque ele tem um pouco menos de cafeína. Tem menos cafeína, então para quem não tem algum problema com a cafeína, é uma boa alternativa. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui, porque a gente tem uma bebida que é parecida, mas não é a mesma, que também vem da erva mate, que é o tererê, que é o tomado gelado. É mais comum ali na região do Uruguai, do Paraguai. Então, o tererê, a diferença dele é que a erva dele é bem grossa. Sim, e ela tem ela não é um pó, pedacinho. né? Porque essa daqui é um pó. Isso, essa é a fina. Tem a fina para quem tá começando, mais fraquinha, daí tem a mais grossa. E daí tem o tererê, que tem até pedacinhos e talinhos e folhinhas. Então ele já é mais forte. Por isso tomam-se frio, né? Até porque daí não vai ter tanta... não vai pegar tanto gosto pelo Sim, fato de estar vai fria. conseguir Fria não, tomar. gelada, né? É. Aí geralmente em regiões muito quentes se toma. Aí o meu marido já trouxe essa tradição também do tererê.
pra cá, só que em Curitiba quase não dá pra tomar, gente. Mas quando a gente vai pro norte do estado, aí é quente pra caramba. A gente toma mais chimarrão. Mas, o que eu ia te perguntar mais? Você falou que ajuda a emagrecer, né? Então, vamos tomar mais aqui um pouco. Deixa eu pensar mais pergunta aqui. Aproveitar que tá de tarde ainda, não tem problema pra dormir. Não, aqui, acho que só mais é uma questão que entra aqui mais é a tradição mesmo, né? Sim. O ritual, que mudou bastante na pandemia, porque, por exemplo, eu sei que tem até as regras do gaúcho, né, Nicole? Nicole é gaúcha, tô validando com ela aqui, mas assim, você, por exemplo, tem uma pessoa só que cuida da garrafa, então é sempre a mesma pessoa que serve para toda a roda, né? Assim, Nicole, aí serve para a roda, você tem uma ordem, você não pode pular ninguém que tá ali, você não pode falar que você não gosta de chimarrão se você tá na roda, você não pode ter nojo de compartilhar a cuia, porque é a mesma cuia, só que isso teve uma leve mudada durante a pandemia, né? Tanto que a última vez que eu encontrei a minha família antes da pandemia, tava cada um com a sua ali, cada um com a sua garrafa, ou pelo menos com a sua cuia, sabe como? Porque, né? Enfim, fez-se necessário. Mas acho bem interessante isso. Se vocês costumam a tomar após o churrascão, assim, do gaúcho, porque ele ajuda na digestão também. Mas acontece que o gaúcho, ele já acorda com isso aqui na mão. Entendeu? A primeira coisa que ele faz é tomar um chimarrão e fica o dia inteiro com isso. Eu não tenho esse ritmo, eu não consigo ficar o dia inteiro. Não sei por que isso baixa a minha pressão. Não sei se tem alguma explicação para isso. Então, tem algumas pessoas que é estimulante, né? Vai por ver ter que é isso, cafeína, né? E tem algumas pessoas que daí vem aquele estímulo, depois já fica mais tranquilo, vai baixando isso. Não né? dá para entender, né? Não dá então, pra eu sou entender. essa pessoa aí, que faz muito xixi e que fica, né? Por isso é individual, mais zen, né? não sei o que é. Bom, mas eu te agradeço. Priscila Mendes está no Instagram, tá aparecendo aí para você o endereço dela, para você visitar também. Muito obrigada, viu, pela tua visita. Obrigada a você. Agora quero me programar junto com você para a sua próxima viagem. Será aqui pelo Brasil, saindo de Curitiba em dezembro desse ano, do dia 3 ao dia 10 de dezembro. Nós sairemos em um ônibus, iremos até o interior de São Paulo para conhecer várias igrejas, vários locais religiosos, trabalhar a tua espiritualidade, ser um momento também de lazer, de descanso, depois de um ano cheio, né? Um ano de pós-pandemia, enfim. Você está merecendo também um descanso, né? E um descanso onde você vai ter um lugar agradável, onde você vai continuar trabalhando a tua espiritualidade. Que tal você vir comigo nessa viagem de peregrinação? Nós estamos juntos com a Libermundo, que está cuidando de todos os detalhes do roteiro, tá? Então, eles estão cuidando da experiência para que seja marcante na tua vida, para que você possa lembrar disso depois. Então, a gente vai conhecer as pílulas de Frei Galvão, nós vamos conhecer o local onde Frei Galvão foi batizado, nós vamos fazer o Rosário, Caminho do Rosário, rezando, bem bonita essa experiência também. Claro que terá programação também para missas durante essa peregrinação, mas não só isso, mais a espiritualidade. E a gente vai terminar em Campos do Jordão, uma cidade lindíssima para você conhecer. Então, o que eu vou te sugerir agora? Pega teu celular e manda uma mensagem para a Libermundo. O telefone está aparecendo aí para você se programar de fato. A gente só está há 3 meses, praticamente do Natal, porque hoje é dia 20 de setembro. Daqui 3 meses é 20 de dezembro, você tem noção disso? Então, tá aí já. No comecinho de dezembro que a gente sai, é a hora de você se planejar para vir com a gente. 419-9965-0377. E agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre a Semana do Trânsito. O que a gente pode fazer, eu, você, para que a gente seja mais seguros no trânsito. Eu volto já. E já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil nesta terça-feira, já segundo dia da 7ª festa de Jesus das Santas Chagas. Essa terça-feira que sempre nós trazemos a devoção de Jesus das Santas Chagas em todos os meios de comunicação aqui pela TV Evangelizar, inclusive. Mas eu quero colocar para você a programação específica deste dia de amanhã, na verdade, eu vou te passar, tá? Porque como hoje a gente é quase 4 horas da tarde, né? A gente quer que você se programe para amanhã. Então, olha lá.
Primeiro ali, começando dentro do santuário, tá? A gente começa às 7h30 com missa, Padre Nailson Bacon. Às 11 horas, novena de Jesus das Santas Chagas com o Padre Fabiano Milione. Meio-dia, mais uma missa com o Padre Reginaldo Manzotti. 3 da tarde, terço das Santas Chagas com a Irmã Zélia Garcia. E às 18 horas, missa com o Padre Kleberson Evangelista. Agora vamos para outra tela que está trazendo o que está acontecendo do lado de fora, ali na Praça Senador Correia, número 55, entrada da associação, tá? Então a gente vai ter 21 de setembro, olha só o nome, MPB, olha só. A partir das 3 da tarde, Marcelo Rodrigues, 3h30, Eugênio Fim, 4 da tarde, Deise Parmo, que é MPB, 4h30, Kleber Barcala, 5 da tarde, Lucas Choro e Seresta, 5h30, Robson Santos, 6 da tarde, Lucas Godoy, 6h30, Evandro, que é o projeto Nando Reis, e teremos corte de cabelo com o Senac. Olha só a programação inteira para você se planejar e vir. Gente, tá muito legal essa festa. Você se anime, você que está em Curitiba, região metropolitana, veio de caravana de algum lugar, venha participar conosco, está animado, tá? E hoje, inclusive, uma participação mais do que especial, ele já está aqui em Curitiba. Ele também é gaúcho, o Padre Ezequiel Dalpozo, vai fazer um show para você, um presente que nós temos aqui da TV Evangelizar para você, tá? Padre Ezequiel, começa o show dele às 8 da noite, tá bom? Você vai acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Vamos agora falar sobre trânsito, como que nós nos mantemos mais seguros no trânsito. E o meu convidado de agora é o Dr. Marcelo Araújo, ele é advogado e especialista em direito do trânsito. Então vamos entender um pouco, né, dessa parte do direito também, doutor Marcelo. Muito obrigada, viu? Bom, Carol. Obrigada a Gostei você. da festa, principalmente da parte do corte do cabelo ali com o pessoal do Senac, eu acho. Viu só que legal? Vai lá, tá precisando fazer um corte, é, doutor Marcelo? Vamos ver o que dá pra fazer aqui, hein? Legal, legal, legal. Gostei do teu senso de humor. Doutor Marcelo, eu quero primeiro entender um pouco assim da tua área específica, né? Você atuando na área do direito de trânsito, né? O que está envolvido nisso? Por exemplo, acontece um acidente, preciso acionar um advogado. Onde é o que entra o teu papel? Conta pra gente. Olha só, você falou a questão do acidente. Num acidente pode estar envolvido uma parte administrativa, que são infrações que ocorreram, por exemplo, falta de habilitação, embriaguez, falta de licenciamento do veículo, equipamento obrigatório, entre outras coisas. Questões administrativas, ou seja, infrações de trânsito podem ter ocorrido. Existe uma questão penal, se houver uma morte, por exemplo, a própria ingestão de álcool, a fuga do local do acidente para fugir à responsabilidade. Inclusive o Código de Trânsito tem um capítulo específico sobre crimes de trânsito, tratando. Tem a área civil, né? Que é a indenizatória, que daí o interessado que se sentiu prejudicado vai ingressar com uma ação, seja no juizado especial, seja numa ação civil comum, para ter o ressarcimento, e ele vai se suportar nas regras. Nós temos uma questão tributária, por exemplo, a questão do IPVA. Se você vai para outro estado, paga menos, paga mais. Benefícios para a pessoa PCD, por exemplo, entra numa questão previdenciária e tributária. Você tem uma questão de direito internacional, as pessoas que vêm conduzir, estrangeiros que vêm conduzir veículos de outro país, ou o brasileiro que vai conduzir no exterior. Tudo isso. A gente pode falar do direito do trabalho, ou seja, a pessoa que perde o direito de dirigir por algum motivo, mas é um profissional, e aí tem uma justa causa, tendo que se afastar do trabalho por esse motivo. Nossa, então, a infinidade. Temos a questão agrícola, condução de tratores, implementos agrícolas em vias rurais. Caminhoneiros, né? também, imagino, né? Todos Exato. os tipos de transporte de pessoas, mais recentemente os aplicativos, os elétricos que proliferaram bastante, né? Então, se perguntar assim, depende do setor que você está. O trânsito, de alguma forma, ele vai estar presente. Cada vez mais, Exatamente. Bastou você colocar o pé na via pública, na condição de pedestre mesmo. Sim. Por isso é importante, né? Exato, que as crianças já tenham as primeiras noções em casa e depois na escola de como se comportar, né? No trânsito. Quando ela convive. Você mencionou 2 vezes na tua fala a questão da embriaguez. Isso é algo que é muito presente ainda em acidente de trânsito? Nós tivemos, ao longo desses 25 anos de Código de Trânsito, ele é de 98, né? Nós tivemos várias mudanças. Ele iniciou permissivamente que você pudesse ingerir uma quantidade de bebida, que seriam 0,3 miligramas por litro de ar alveolar, de álcool por litro de ar. Isso corresponde ao quê, mais ou menos? Aí que está uma grande questão, nós estamos falando de química. Veja, vai depender do organismo também ou não? Depende do organismo, da quantidade de sangue. Se você tem um balde de sangue e você jogar álcool,
a quantidade de álcool naquele sangue depende da quantidade do sangue. Sim. E, por consequência, da massa corporal. Entendi. Então, é muito difícil falar para você, olha, Carol, se você tomar 3 copos de cerveja, 2 taças de vinho, depende se é uma bebida fermentada, uma bebida destilada, etc., né? Ele pode ter uma variação GL, que a gente fala, o Gay-Lussac, né? Que é justamente isso. Mas a quantidade, vamos dizer que sempre tem um ponto de interrogação, o que é essa quantidade? 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Já vimos que é difícil mensurar isso, né? Mas ele guarda uma equivalência do ar alveolar, porque o álcool que corre na corrente sanguínea, ele evapora para o ar alveolar. E existe uma equivalência de 2 mil avos de um número sobre o outro. Significa que eu pego esse número de 6, divido por 2 mil, daquilo que tem no sangue, e vou obter o resultado 2 mil vezes menor, que é 0,3 miligramas. A criançada que acompanha, viu? Não é? Quando você faz ciência humana como direito, não esqueça das exatas, química, matemática, tô vendo, matemática, física, é importante. Mas hoje a regra, ela é 0, né, a tolerância? Desde 2008, a Lei 11.705, ela estabeleceu o índice 0. Então vamos pensar o seguinte, do 0 até o 0,3, que eu falei agora, eu tenho a infração administrativa, aquela que suspende o direito de dirigir por 12 meses e uma multa de quase R$3 mil, 2.934. Nossa, e é uma multa alta pra caramba. Quando eu passo desse índice, desse grau de alcoolemia, além da infração administrativa, eu tenho o crime do artigo 306, que tem uma pena de 6 meses a 3 anos. Então você vê que a ingestão de álcool, ela é tratada tanto como infração administrativa quanto crime. E daí quando você agrega mais alguma situação penal, por exemplo, lesão corporal ou homicídio, e existe a presença do álcool, o aumento da pena, inclusive, ele passa de 2 a 4 anos de homicídio para 5 a 8 anos de reclusão, quando não é interpretado como dolo eventual, que daí é julgado pelo tribunal do júri de 12 a 20 anos a pena prevista. Bem sério. É sério. Tá. Mas a questão toda você vê é isso comportamental. acontecer, essa penalidade acontecer como advogado? Você vê vários benefícios, logicamente que a lei, ela contém, vamos dizer no caso da embriaguez, a pessoa que eventualmente é apanhada, conduzindo, se recusa, pode se recusar a fazer o exame, mas apresenta um estado de embriaguez. Que seria o teste do bafômetro ou não? O teste do bafômetro ela pode se recusar, daí ela é autuada administrativamente pela recusa. Que daí leva aquela multa de quase 3 mil. Que é a mesma multa da embriaguez, o mesmo tempo de suspensão de carteira, mas penalmente, se ela chegar na delegacia, e aqui eu não estou dando dica, eu estou dizendo que está na lei, no processo penal, e ela confessar que ingeriu bebida alcoólica, ela passa a ter direito ao instituto que a beneficia, que é o acordo de não persecução penal. Ou seja, o Ministério Público verificando que houve a confissão, que esse tipo penal não comporta transação penal e que ela não tem antecedentes que desabone a conduta, nem haverá denúncia. A pessoa faz um acordo com o Ministério Público e encerra o processo por aí. Entendi. Então, há benefícios também, né? Devidamente previstos em lei. E que seria, por exemplo, até uma segunda chance para essa pessoa, mas que não tira, digamos, o risco que está envolvido, né? Porque veja, vamos supor, você vai num ambiente, um restaurante, por exemplo, se alguém acendeu o cigarro, a sociedade que está ao redor, ela não sabe quem fiscaliza, não sabe o valor da multa, não sabe a punição, mas ela se encarrega culturalmente de reprimir. Apaga o cigarro. Sim, porque já entrou na cultura, né? Não pode num lugar fechado muito rápido, Você vai no teatro, vai acender o celular, vai ficar conversando. Alguém vai achar ruim a sociedade. E no álcool não acontece isso? Não, se você estiver num restaurante, numa lanchonete, os carros estacionados ali na frente, todo mundo ingerindo bebida alcoólica, você acha que alguém vai ousar? Sim. Você entendeu a diferença? O papel aceita tudo. Não, eu entendi. É uma questão que ainda não está culturalmente, ainda é aceito, né? Exatamente. É como se as pessoas pensassem, talvez, né? Não vai acontecer nada, não é para tanto, sei lá. Deve ter um pensamento desse tipo. Ontem, em Balneário Camboriú, eu ministrei uma palestra da Semana do Trânsito lá na Câmara Municipal da cidade, e uma das pessoas presentes fez a pergunta: mas você não acha que poderia ingerir um pouquinho como era? Eu falei: olha, eu sou do tempo que eu comecei a dirigir com 12 anos. Eu sou do tempo que meu pai me levava em pé no assento do carro. Uma vez ele foi, eu bati com o rosto. Cinto de segurança direito, nada. Exatamente. Né? Muito risco, né? Hoje eu já não conceberia mais isso. Então, as situações sociais que vão ocorrendo no decorrer de gerações vão fazendo com que determinados entendimentos e comportamentos eles realmente passem por mudanças, né? Sim. E isso, logicamente, no sentido de, no caso do trânsito, mais segurança. De melhorar, com certeza. E outra, né? A gente comparar a nossa infância é diferente, porque o ritmo era outro, a velocidade era outra. A quantidade de carros era outra. A quantidade de carros, e ainda assim tinha Aconteciam acidentes. A legislação menos rigorosa, mas ela existia também, né? Sim.
Tá, bom, a gente falou aqui da questão da embriaguez e a gente estava falando da questão da cultura e como que uma pessoa acaba não monitorando a outra como poderia. Você não acha que nesse ciclo que nós temos hoje com os aplicativos, a ideia era que se diminuísse um pouco, né, da questão de pessoas que bebem e dirigem. Você vê isso acontecendo ou ainda não? Em tese deveria acontecer pela disponibilidade. Aquilo que antes era mais difícil de você ter um veículo à disposição para o teu transporte remunerado, né? Seja o transporte público, seja um táxi, alguma coisa assim, e até algumas cidades mototáxi. Hoje você tem uma facilidade muito maior. Logicamente que tem o seu custo, o seu ônus, mas a disponibilidade em função do risco. Vejo que as pessoas hoje optam bastante por essa alternativa. Eu sou adepto a esse comportamento, né? Por uma questão até lógica. Ou seja, até já que a gente falou de matérias que você já sabe que vai para uma festa, já vai de Já vai, de carro, exatamente. Você já sabe que vai para uma churrascaria, vai tomar cerveja. Sim. Então, pela disponibilidade que existe hoje, né, até pela implantação dos aplicativos, a lei de mobilidade está aí, a disponibilidade ela existe. Vai da pessoa se programar e, como eu falei, mudar um pouco a mentalidade. Sim, com certeza. Carol, muito fazer bom. um pequeno adendo aqui. Vai lá. Nós estamos num período delicado, um período eleitoral, que até para ser convidado para falar, você é candidato e tal. Sabe por que acontece isso nesse período e a gente está falando de trânsito? Você sabe qual que é o número da lei de trânsito? 9503. Tá. E da lei eleitoral? 9504. Sabia dessa coincidência? Não, 97. Não sabia não. A lei de trânsito falou que a semana do trânsito é de 18 a 25 de setembro todo ano, artigo 326. Tá. E o que a lei eleitoral falou? Que nos anos de eleição se dará no primeiro domingo de outubro daquele ano. O legislador esqueceu de colocar os períodos diametralmente contrários. Se coloca a semana do trânsito em março, por exemplo, não tem esse problema dos órgãos públicos, porque nós temos periodicamente, alternativamente, eleições municipais, depois estaduais e federais, e os órgãos públicos de trânsito, eles são das três esferas. Mas nesse momento eleitoral, acaba uma timidez acontecendo e uma preocupação com essa situação. Afinal de contas, está na lei, a semana é um marco, né? Sim. E daí fica aquela situação estranha. Não, vamos deixar para novembro. Não, mas espera aí, a semana é em setembro. Sim, então, acaba passando um pouco batido, na tua opinião. Exatamente, até para que as pessoas entendam, né? E até uma justificativa de que essa coincidência foi, ao meu ver, decorrente de uma desatenção do legislador na ocasião. Entendi. Bem colocado. A gente vai ficar mais atento agora ainda nessa semana, nessa nossa conversa aqui, né? Bom, Marcelo Araújo está lá no Instagram, tá aparecendo aí o endereço certinho do perfil dele. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo, pela nossa conversa. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês, obrigada, uma satisfação toda minha. Obrigada, abraço. Intervalo bem rápido, vai lá tomar aquela aguinha. Na volta vamos falar sobre alimentos, plantas que não são assim tão convencionais, as punks. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesta terça-feira, 20 de setembro. Já são 4h07. Eu estou ao vivo para todo o Brasil. Quero caminhar aqui para conversar com a Ana, da Produtos que Evangelizam, porque ela está com uma linha especialmente desenvolvida para a nossa maior devoção aqui, né? Que é a devoção de Jesus das Santas Chagas. Estamos em plena festa, né, Ana? Exatamente. Tudo bem, Carol? Tudo, e você? Tudo jóia. Então, tá bom. Em função da nossa festa, né? Essa semana tão especial para nós aqui no Santuário, eu trouxe alguns dos produtos, produtos que evangelizam, né? Da linha de Jesus das Santas Chagas, que a gente tem. Sim. Nos nossos canais de venda. Então a gente tem, bom, a Bíblia é bem famosa, que é a Bíblia que o padre usa, né? Exatamente. Então, tá na aqui, nova tá linguagem, aí, ó. na nova tradução, com as palavras mais fáceis. Essa Bíblia é boa pelo seguinte, a tradução dela é bem atual mesmo, né? E quando a gente fala em tradução, às vezes as pessoas pensam que pode ter qualquer tipo de tradução. Não, é sempre dentro das normas, tudo, né? Sempre bispos que fazem as traduções, tá? Mas ela é uma linguagem bem atual. O pessoal, sempre que eu uso a minha, eles perguntam, vocabulário mais qual fácil, que é né? essa daí que você tá lendo? Essa aqui. E daí esse terço lindo, preto, que eu achei bem bonito, né? Fosco, mas tem o clássico aqui também. Esse que é igual do padre, ou não? Esse é que o padre Reginaldo usa. Que é aquele grandão. Isso. Olha lá, ó, quem tem ali, ó, dificuldade de segurar. Esse aqui é o que ele usa na missa, madeira. gente. Olha lá.
O que mais? Aí tem o Diário Espiritual 2023. Gente, a gente já tá, presta atenção, nós já estamos dia 20 de setembro, certo? Eu falei agora há pouco, falta 3 meses para praticamente Natal. Daqui 3 meses você vai estar 5 dias do Natal. Então, quando a gente fala 2023 aqui, ó, no Diário Espiritual, não é cedo não, viu? Já garanta o seu, porque esse é um artigo que você tem que ter aí na tua casa, entendeu? Para te ajudar com essa rotina de espiritualidade. E tem uma novidade também, Carol, para quem vai estar prestigiando a nossa festa aqui em Curitiba. Promoção do Diário Espiritual na nossa loja física aqui em Curitiba. Ah, legal. Então quem já está aqui de caravana, já aproveita, já passa ali na loja física, que fica literalmente ao lado do santuário, gente. Você está subindo a rampa de acesso do lado direito de quem está de frente para a igreja. Você vai estar ali já dentro da loja, tá? Então é isso, né? Muito obrigada, viu, Ana? A nossa linha especial no nosso site. Também produtosqueevangelizam.com.br. Isso, revendedoras de todo o Brasil e as nossas lojas físicas também. Tudo bem. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Sempre Carol. bem-vinda, Ana. Agora nós vamos falar, sabe do quê? Das punks, as plantas alimentícias não convencionais. Não convencionais porque a gente olha, às vezes parece até um mato, alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui não é de comer, não. Mas tem muita propriedade nutritiva ali, ó. Vamos aprender mais um pouco. Eu começo essa reportagem em meio a um jardim, mas ao contrário do que você possa estar pensando, eu não vou falar que as plantas podem deixar um ambiente mais agradável. Hoje eu vou te contar que elas podem ter outra finalidade. Dar vida a pratos saborosos e nutritivos. Isso mesmo, nessa mesa as plantas e flores não estão apenas decorando, elas fazem parte dos ingredientes das receitas. E todas elas foram colhidas no Jardim do Isaías, acadêmico de biologia da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, no noroeste do Paraná. O amor pelas plantas vem desde cedo e depois de entrar para a faculdade, ele descobriu a funcionalidade das chamadas punks, as plantas alimentícias não convencionais. As plantas, elas são maravilhosas, muito além de embelezar. Eu descobri que as flores podem ser comidas, né? E fazendo pratos muito saborosos, bonitos e com uma memória afetiva, porque as flores, elas nos trazem uma memória afetiva do nosso passado. Muitas plantas que a gente costuma ver na casa das nossas avós, como camélia, begônia, margarida, cravo, são comestíveis e isso traz uma memória afetiva muito bonita e muito boa. Tumberja, brinco de princesa, amor perfeito, lavanda, rosas diversas, margaridas, hibisco, Maria Gorda, são nomes conhecidos de quem ama um jardim. Mas você já parou para imaginar essas lindezas na sua alimentação? E não pense que elas vão apenas deixar os pratos bonitos. Matheus Reck, professor de botânica, explica que as punks podem conter nutrientes importantes para a saúde. Nós temos vários exemplos de plantas que têm teores de alguns nutrientes, inclusive maiores do que plantas alimentícias convencionais. Então, teores de ferro, de cálcio, de cobre, que podem muito bem substituir várias plantas tradicionais na nossa dieta. E as possibilidades de receita são as mais diversas. Desde um refrescante suco de morangos com hibisco e trevo, super simples e rápido de preparar. É só misturar tudo no liquidificador e tá pronto, não precisa nem coar. Esse aí tem função diurética. E acredite, dá para fazer bolinhos, empanados, molhos, mas essas eu vou deixar que a Yara explique melhor. A gente tem aqui um bolinho de arroz de Ora Pronobis e a celósia crista de galo empanada, que foi comprovado cientificamente que ela tem propriedades antitumorais, além de que o bolinho de Ora Pronobis também auxilia a pessoas com tendências à anemia, porque ele contém uma grande quantidade de ferro. Ao lado a gente tem um ceviche de flores, onde eu usei primavera, tumbergia e lanterninha chinesa. Yara é acadêmica de gastronomia, também da UEM. Quando descobriu as punks, se apaixonou pela possibilidade de trabalhar com uma culinária saudável e contemplativa. As punks, elas abrem um leque muito grande dentro das possibilidades e das vertentes da gastronomia hoje em dia, né? Como o crudismo, o vegetarianismo. Se busca hoje em dia esse resgate ao natural, então por que não com punks, né? Que são plantas
ali que ainda não são tão exploradas como as convencionais. Bom, e para encerrar essa reportagem, eu vou fazer aquilo que eu tenho certeza que você está querendo, que é provar um pouco de tudo, né? Eu vou começar aqui, olha, por essa crista de galo empanada, que lembra ali um franguinho empanado, com essa maionese de Maria Gorda. Vamos lá? Olha, se ninguém falar que é flor, você não vai saber que é uma flor. Ela é macia, tem uma textura bem macia, lembra assim um cogumelo e com a maionese tem assim aquele gostinho de erva, sabe? Realmente é saborosa. Ó, eu vou ficar aqui com a minha erva mate, que não é uma punk, mas ela é altamente sustentável, tá? Então eu vou ficar com ela, diurética. Amanhã eu te encontro, tá? 3h30 da tarde, estaremos aqui ao vivo com você, fazendo companhia. Então, beijo, fique com Deus, continue na nossa programação. Lembra, 7ª Festa Jesus das Santas Chagas.